Convido a todos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Leitura do Evangelho. Esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. E, em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas. E nos tira tudo que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal, e lhe dará força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, e se ele souber aproveitá-los. Que assim seja. Então, olha que interessante. A gente só tem o bloqueio do passado quando a gente está acordado. Na verdade, nós temos uma glândula no nosso cérebro que bloqueia a lembrança espiritual. Qual que é essa glândula aí, gente? Pineal. Então, o espírito, quando ele está dentro do nosso corpo, ele está encaixado nele. E nesse ponto onde existe a glândula pineal, é onde bloqueia o passado espiritual. Então, logo, quando ele está em desdobramento ou fora do corpo físico, através do estado de sono, ele tem todas as suas lembranças. Tranquilo? Isso é fácil a gente entender. Muitas vezes a gente está aí com um problemaço para resolver, a gente dorme, no outro dia a gente sabe resolver o problema. Quantas vezes já aconteceu isso com vocês? Poucas? Comigo acontece frequente. Está com um probleminha ali que você não vê a resolução. Você dorme e parece que você resolve no sono. Você acorda, você resolve tudo. É só ter calma. Não é? Tá. Então aí nós vamos falar de uma coisa aí muito complexa e nós vamos com muita calma para a gente entender direitinho. Tem alguém aqui dentro aqui que tem tendência de suicídio? Que pergunta, hein?
Tem alguém aqui dentro que já pensou em suicídio ou já tentou suicidar-se? Ninguém vai falar, né, gente? Olha só, vocês sabiam que se o espírito tivesse um botão de autoextermínio, a gente apertaria? Em uma hora ou outra. Em um tempo ou outro. Porque pensa só, nós somos espíritos eternos. A gente consegue entender a eternidade? Quando vem um problemão para a gente resolver, o que a gente pensa? Em se livrar do problema. De qual forma dá mais fácil? Então, ali tem um botão ali que se você apertar, tudo acaba. Você não apertaria, não? Desaparecer. Tem algumas situações da vida que a gente tem vontade de sumir e desaparecer, né? Só que a gente não tem como matar um espírito que foi criado por Deus. A gente tem como matar a carne, mas a gente não sabe disso. Né? Só que mesmo assim, nós, em forma de espírito, a gente conseguiu fazer uma coisa que é quase a morte espiritual. A gente tira a consciência de si mesmo e se transforma numa coisa inerte na espiritualidade. Se transforma num ovo. Olha que coisa. Então hoje nós vamos estudar os ovoides, que é uma da forma de fugir dos problemas espirituais que você tem e cristalizar sua consciência. Só que por quanto tempo você vai poder ficar assim? O tempo que você achar que deve? Não, você perdeu a consciência e você não vai ser dono de si mesmo. Então aí Deus vai entrar na equação e vai te reencarnar compulsoriamente quando ele achar que deve. Então são poucas as etapas da nossa existência espiritual em que nós não temos livre-arbítrio. A gente pode nos matar? Não. Então é livre-arbítrio? Não. A gente pode ficar muito tempo como ovoide? Não. É livre-arbítrio? Não. Então tem algumas situações que nós não temos escolha. Graças a Deus, né? Imagina. A potencialidade de um espírito puro. Todos nós temos esse potencial de chegar a espírito puro. Imagina se a gente autoexterminasse. Nós temos que entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos uma nuvenzinha pensante. Uma luzinha pensante. Nós somos aí qual que é o nome daquele bichinho que pisca? Vagalume, esqueci o nome. Nós somos um vagalume pensante, que é a imagem e semelhança de Deus. Para que nós vamos querer exterminar? Não é? É só progredir, evoluir, ter calma, tranquilidade. Né? Você não conseguiu nessa vida, tenha calma. Você vai ter várias oportunidades de reencarnar. Né? Há várias moradas na casa do Pai. Tenha calma. Não suje as suas mãos. Não queira fazer justiça, vingança, com as próprias mãos. Não queira tirar a sua própria vida, não adianta. Existem horas que a gente não tem livre-arbítrio. Graças a Deus. Não é? Ninguém vai falar, não, todo mundo acha que nós temos livre-arbítrio para tudo. Ei, Simone? Que caso espírita é essa que fala que a gente não tem livre-arbítrio? Hein? A gente tem livre-arbítrio só até um certo ponto? E qual que é o limite? Qual que é o limite? Quando a gente quer se auto-terminar em forma de espírito, Deus fala, não, não vai não. Não tem jeito, não tem como. Você não é o criador, você é criatura. Você pode até um certo tempo. Chega um tempo, não é mais permitido você decidir. Aí a gente entra no assunto que não é o assunto, questão de não querer reencarnar. O espírito pode protelar, mas chega um momento que ele é forçado a reencarnar. E a questão da ovoidização também, ele protela, mas começa esse processo todo de recuperar esse espírito através das reencarnações curtas, né? Então o livre-arbítrio dele não é escutado nessas questões. Graças a Deus, né? Se você olhar de fora, né? Vai escutar a gente se pudesse o botão de auto-terminar, a gente apertaria. Né? Já não está quase tendo nenhuma guerra aí, mundial de novo? Olha que cabeça do ser humano. Destruir o planeta em que ele vive. É só a gente mesmo pensar no trem desse. Ignorância. Pura ignorância. Bom, vamos parar de falar e vamos ver o que é esse tal de ovoide aí. Também estou curioso. Ovoides é pela fixação mental de uma só ideia denominada de monodeísmo,
que tem como consequência o atrofiamento e posterior aniquilamento dos atributos fisiomotores dos corpos de manifestações de consciência. A sua consciência entra em choque, entra em pane, de tal pane que ela mesmo coloca para si que ela não existe. E o ser perde a forma, o perispírito perde a forma. Você sabe, quando a gente vê espírito por aí, a gente não está vendo o espírito, né? A gente está vendo o perispírito. O perispírito, ele é a forma a qual a gente está reencarnado. Alguém que acabou de morrer, se a gente vê a clarividência de vê-lo, ele vai estar como? Com a forma que ele estava antes dele morrer, mesma forma, né? Porque o perispírito, ele não muda muito rápido assim com quem acabou de desencarnar, não. Depois que ele está um tempo na erraticidade, que ele vai controlar essa transmutação perispiritual. Isso aí é uma faculdade do espírito que ele depois vai acostumar a usar. Então, no início, o perispírito ele não muda. E o que a gente enxerga quando vê um espírito é o perispírito. Se a gente enxergasse o espírito, a gente veria só uma luzinha, disforme, abstrata. O espírito é uma luz abstrata. Quando você vê um espírito evoluído, você vai ver ele como? Uma grande luz abstrata, que tem consciência. Então, se você está vendo um espírito aí que tem forma humana, é porque ele ainda é possuidor de perispírito, ou seja, o perispírito não fundiu o espírito, ou seja, ele é um espírito ainda em vias de evolução. Tranquilo? Aí é a aura. Você está vendo a emanação da energia desse perispírito, né? Aí ela vai ter cores dependendo com a vibração que esse perispírito está emanando. Aí tem certo, tem branco, tem preto, tem... Tá vendo agora aqui? Tá vendo preto? Branco? Tava branco ou preto? É, que bom, né, gente? Né? Porque você não tem como mentir, não, né? Meu Deus do céu. Eu tô falando assim, a gente consegue mentir. Eu consigo vir aqui e ser bonzinho por 2 horas. A Angélica tinha que estar aqui hoje. Mas... Oi? Eu tava... Que cor? Que glória a Deus. Então, isso aí a gente não consegue mudar. Eu, encarnado, não consigo trocar a cor da minha aura, não. Eu botou RGB, imagina? Eu sou nerd demais, né? Esquece. A gente não consegue mudar a cor, não. Isso aí é inerente da minha vontade. Eu vou ter a cor que é emanada naturalmente do corpo. Aí ela sai do perispírito. Todo mundo tem, né? E pra você ter ideia, a aura de Jesus ela era sentida e vista a 1 quilômetro de raio quando ele reencarnou. Interessante. Em mim você vê só um negocinho. Né? Jesus era uma luz, que a coisa toda. Devia ser bonito demais de ver, né? Quem tinha a percepção de ver. Não é qualquer um que via, não. Mas então, isso aí, né? Ainda bem que tá vendo branquinho, né? Pode falar a verdade, pode falar que você viu um trem roxo, preto, feio, esquisito. Né? E tava em cima de mim ou tava do lado? Olha que bom, era eu mesmo, tá vendo? Por quê? Às vezes eu não estou fazendo a palestra sozinho, né? Tem vezes que um espírito, é só de vez em quando, viu? Que um espírito me ajuda a fazer a palestra. Aí como que ele fica? Ele fica ao meu lado, com uma ponte mediúnica de chakra, coronário para coronário. Então quem tem percepção de ver, vai ver uma luz do meu lado, uma áurea corpórea do meu lado, pode ser maior ou menor, não importa, com uma pontezinha ligando de coronário para coronário. Tem gente que vê isso, né? Agora, se está vendo em volta do meu corpo, então provavelmente deve ser a minha mesmo. Ainda bem que está claro, porque isso é uma coisa que a gente não muda com a nossa própria vontade. Vai emanar o que nós somos. Um exemplo disso é o quê? Nós somos o que a gente fala ou o que a gente faz. É o que a gente faz. O que eu falo é muito fácil. Falar, eu sou bonzinho. Será que eu sou bonzinho? O que vai provar se eu sou bonzinho ou não são as minhas atitudes quando ninguém está vendo que o que eu estou fazendo. Por exemplo, domingo à tarde, bate campainha. Eu lá dentro de casa, qual é o meu pensamento? Aí vai mostrar quem eu sou. Que ruim visita, Deus me livre. Ou então,
Que bom, alguém veio, lembrou de mim, veio me visitar. Que glória. Jesus abençoe esse cara. Vamos lá conversar com ele. Ei, fulano, que amor. Aí que nós vamos ver quem nós somos, né? Ou então quando alguém chega pra gente e fala assim, aqui, eu posso orar por você? Teve uns meninos aí que andou pro Corinthians perguntando isso. Quem deixou o menino orar por você? Deixou? Foi boa a oração dele? Foi bonitinha? Por que eu não sei? Por que eu não sei como foi a oração dele? Sim, você deixou. Aham. Mas tira uma coisa. Eu não tô criticando ele, não. Ah. Eu tô não criticando, não, mas eu senti que foi um teste pra mim, sabe? Eu tava dentro da minha sala lá, o cara abriu a porta sem bater. Perguntou, você quer uma oração? Eu falei com ele, não. O cara não bateu na porta, foi mal educado. Ele já tá aqui. Aí depois que eu fui entender o que era, né? Aí ele falou, não, ele tava oferecendo livro. Eu falei, mas perdi uma oração, né? É bom sempre ter. Mas também eu achei esquisito, sabe? É. Oração nunca é demais, né? Não? É. E quando tem testemunho de Jeová batendo na sua porta? O que acontece? Bateu na minha porta, eu olhei, testemunho de Jeová, eu fui lá e escutei. Aí eu falei com ela, eu posso falar agora a minha parte? Elas, não. Eu falei, então tá, obrigado, bom dia pra você então. Né? Triste, né? E cada um tem que aceitar o ponto de vista do outro. Ah. Mas você frequenta a casa porque você frequenta a igreja católica, você é católico, o problema das pessoas é isso. Eu sou evangélico, eu sou católico. E qual foi o problema de ter intercomunicação? Você é mais do que um tipo. Sim. Porque no momento que você fala, às vezes você está reunido com outras pessoas de outros doutrinas, outros tipos. No momento que você coloca isso, é um cara que trabalha comigo, e ele queria que eu ficasse esperando ele depois do horário, de quarta-feira. Não posso, não. Credo? Nossa, fala naquele povo, vamos mudar como você fala. Não fala uma coisa que você nem sabe. Uhum. Está julgando que você sabe que foi. Tudo bem, se você pode, se você pensamento seu. Agora, você não tem o direito de acreditar. Só uma coisa que você nem sabe o que é. Nossa, desculpa, eu sabia que você Aí fala, Chico Xavier não ficava ofendido, por que você tá ficando ofendido, né? É, desse nível, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Essa fixação exacerba o sentimento de posse, de domínio e de poder. O orgulho, enfim. Então ali você não quer lidar com nada, você quer sumir, você quer evaporar. Tem algum motivo ali, pelo que você fez, que você quer sumir. Tá? Isso acontece normalmente mais fácil com quem suicida. Normalmente, os ovoides eles se originam de espíritos que se suicidaram. Por quê? O que eles queriam fazer em vida? Colocar término em tudo. Só que ele suicidou. Ele se viu vivo, repetindo o ato que o matou. Então é normal a gente encontrar pessoas, espíritos, né? Que estão no torpor pós-morte,
tentando se matar ainda. Um exemplo, o cara tentou se matar na árvore enforcado. Ele quebra o pescoço, não morre. Aí toda hora ele sobe no banquinho de novo e pula. Fica subindo e pulando, subindo e pulando. Porque ele só vai parar enquanto ele entender que ele não morre e quando sair o torpor. Que por enquanto ele está vivo. Então quando ele entende que ele se matou, os problemas dele estão os mesmos, a consciência está a mesma. Ele quer se ver livre do que está acontecendo, ele faz o extermínio da consciência dele. É difícil de entender isso. Muito difícil. Ele tira a própria consciência dele. Ele puxa a cordinha, eu não quero mais nada. E ele, tão grave, que o perispírito dele fica disforme. O torpor pós-morte, ele varia de espírito para espírito, podendo demorar minutos, quanto a milênios de anos. Depende de cada um. O recorde até agora foi o cidadão na guerra, ele estava na trincheira, o perispírito dele estourou, né? O corpo dele se dividiu, e isso não foi suficiente para pará-lo. Ele demorou 2 minutos para levantar e continuou amparando os espíritos recentes encarnados. 2 minutos de torpor. Tá ótimo, né? Torpor demora, né? Tem espírito que demora. Então vamos lá. Desencarne-se a alma sem que lhe desgarre os pensamentos, enovelados em situações, pessoas e coisas na Terra. Então, ele está do mesmo jeito que ele morreu. Ele estava com os problemas, morreu, não mudou nada. E deixa eu falar uma coisa, gente, a gente muda muito pouco de uma vida para outra. Muda muito pouco. Tem gente que acha que não morreu, virou santo, né? Morreu, mudou, virou santo. As coisas que ele fazia de errado, agora mudou. Agora ele está no plano espiritual, ele foi para o céu. Não, gente. Não, a gente não muda quando morre, não muda nada. Então, de uma vida para outra, a gente costuma ter até as mesmas atitudes, as mesmas manias. Tanto é que essas aptidões que nós temos aí, que ninguém nos ensinou, mas nós temos, é resquício do que a gente fazia do passado. Né, Marli? Por que você gosta de fazer suco misturado de raiz, não sei o que, não sei das quantas? É lembrando do passado que ela tinha na mata. Né? Então a gente muda muito pouco de uma vida para outra. Né? Não é? Então, você queria acabar com tudo e ver que não acabou com nada? Aí o que você vai fazer? Tirar a própria consciência. Grave, né? Isso aí tem consequência ainda pior ainda do que isso. Esse ovoide, ele fica inerte na erraticidade. Como assim? Vamos lembrar que aqui onde que nós estamos pisando agora é umbral grosso. Eu estou na dimensão corpórea. Mas assim que a gente morre, a gente vira para a dimensão espiritual. E aqui onde que a gente se encontra, se você virar para a dimensão espiritual agora, você vai estar no umbral grosso. Certo? Então esse ovoide, ele está onde? No umbral grosso. Porque ele tirou a própria consciência assim que desencarnou, ou depois de um tempo desencarnado, mas ele está no umbral. Então ele inerte vai ficar no umbral grosso. Ele vai ser uma bolinha de gude jogada no chão do umbral grosso. E o que isso aí causa? O que isso aí faz? Um ovoide, sozinho, ele faz algum mal para alguém? Não. Mas aí um belo, bonitinho filho de Deus, espírito, descobriu. Se você pegar esses ovoides no chão e colocar no perispírito de um encarnado, esse ovoide ele vai sugar a energia do encarnado. Vai ser um parasita perispiritual que vai sugar a energia dele, vai deixar ele totalmente inerte, sim, ele vai ser uma pessoa melancólica, não vai conseguir dormir, não vai ter tranquilidade em nada, vai ser uma pessoa nervosa. Vai aumentar a melancolia, o indício de suicídio. Sim, sugando energia. Então, um belíssimo filho de Deus descobriu, o Espírito descobriu isso. Né? Não. Além de ter os obsessores normais que nós temos,
Isso é interessante você falar. Energia vital não, energia energética mesmo, energia vital não. Energia vital é outra coisa, energia fluídica. Muito bem, obrigado. Essa plateia minha é boa demais. Essa pergunta sua foi excelente. Por quê? Quantos obsessores nós temos? De vidas passadas, no mínimo 4. Vingativos do passado, no mínimo 4. Mas aí, se eu contar aqui, eu vou contar 40, 90, 100 em um só. Por quê? De acordo com as nossas atitudes diárias, a gente aproxima mais obsessores. Se eu for numa padaria, comprar pão, ô padeiro, filha de um gênio, me dê esse pão aí. Não, que pão ruim, cascorento, duro. Você não sabe fazer pão não, diacho? O que vai acontecer com os obsessores que estão lá dentro? Vai tudo com você. Aí você chega na fila para pagar a conta na loteria, a fila dobrando o quarteirão. Aí você começa a xingar. Que cidade ruim, que isso, que povo incompetente, que não sei o quê. Os obsessores vão estar lá, vão para onde? Vão para o seu lado. Vamos supor que você gosta de uma cervejinha. Eu tenho que falar de cerveja, né? Aí você vai beber no boteco. Os obsessores que estão lá, com o vício do álcool, lá dentro do boteco, vão para onde? Para você. O obsessor que te ama. Pelo contrário, eu Não. gosto do que a gente gosta. Olha a pergunta desse irmão aqui, ele falando que os obsessores não gostam. Os obsessores vingativos de outra vida, os 4, não gostam de você mesmo, não. Certo? Interessante também. Esses primários 4, eles não gostam da gente, não. Eles querem nos matar. Agora, os outros, que são a maioria, querem nos manter vivos. Por que você acha que a alcoólatra fica vagando na rua pra lá e pra cá e não morre atropelado, não morre assim, não morre nada? Só depois de um ataque cardíaco, etc. Os obsessores mantêm ele em pé, mantêm ele vivo, levam ele para casa, mantêm ele vivo, por quê? É muito mais fácil, porque assim, vamos explanar outra coisa. Eu sou espírito, eu consigo vir aqui nele, levianamente, e sugar a energia dele assim do nada? Eu tenho que ter o que com ele? Afinidade fluídica. Então é igual sangue, eu só vou poder receber sangue de quem eu posso, e doar para quem pode. Se eu tiver afinidade fluídica com ele, eu já fico do lado dele. Só que eu sou preguiçoso. Eu vou obsediar ele no que ele gosta de fazer de errado. Então, eu gosto de álcool, fui na casa dele, ele tá bebendo. Falei, opa, tá bebendo, né? Então vou precisar de... né? Já bebe sozinho, vai beber comigo. Aí eu chego perto dele, tem afinidade fluídica. Aí virou compadre. Não, você é meu amigo, você é meu irmão camarada. Nós vamos viver anos bebendo junto. E assim vai. Né? Não, esse é bom, hein? Qual cerveja que ele tomou? Essa aí eu quero, não precisa nem com ressaca. Pode ser efeito medianímico. Vamos colocar aí um caso. Vamos colocar um caso meu aí. Olha só. No início da minha existência mediúnica, eu trabalhava em terreiro. Tem algum preconceituoso aí? Não. Eu era cavalo de terreiro. Tranquilo? Passou o choque? Tá. Eu recebia Zé Pilintra. Eu era menino. Posso continuar? Vocês estão chocados? Menino, adolescente. Eu tinha o que, uns 12, 13 anos, certo? Tá. Lá no meio da roda, lá, o que Zé Pilintra faz? No meio da roda? Bebe pinga. Certo? Bebia pinga, 3, 4 litros de pinga. Na hora que ele saía, eu estava embriagado? Não. Estava com cheiro de álcool? Não. Estava mediúnico. Outra coisa que aconteceu, e tem na internet o vídeo. O cidadão, ele era beijo, trabalho terreiro também. A entidade, o que foi que está olhando assim? O cara era beijo, trabalhava em terreiro também, né? Ele bebeu num terreiro, a entidade bebeu, estava no corpo dele, mas bebeu, né? Aí ele voltando para casa, parou em blitz, aquela lá de negócio seco. Um bafômetro. Aí ele pensou assim, putz. Aí ele perguntou para a mulher dele. A entidade bebeu hoje, ela bebeu mais de 10 litros. O cara parando na blitz.
Ele, meu pai eterno, agora vamos ver, né? Agora vamos ver se esse povo mesmo é real ou esse espírito é fajuto. Né? Ele baforou o negócio lá, deu 0 álcool nele. 0 álcool. Aí ele falou assim, nossa, é por isso que eu tenho devoção a esse homem. Ô, rechubão. Vocês acreditam? Então, é mediúnico. Efeito mediúnico pode tirar o álcool do organismo. Ou seja, o espírito sugou tanto álcool, que ele saiu do seu organismo. Cabuloso, né? O vício deles é tão grande, e não é só um que fica. Quem dera se fosse só um que ficasse, né? O primeiro é corajoso, que ele vai lá, faz o teste de energia fluídica e fica sugando. Aí quando os outros veem que já tem um sugando, eles vão fazendo teste, um ou outro. Acaba que aglomera um monte de espírito naquele um que está bebendo. Então, um cidadão mesmo, ele fica sem álcool. Os espíritos sugam tudo. Não lembro de nada e está sem álcool, está sem nada, está sem ressaca e tudo. Interessante, né? Tá, onde que eu estava aqui? É bom, as perguntas são boas. Eu deixei de responder alguém aí? Eu te respondi tudo? Então, você sou, todo mundo tem 4 e aqueles que você agrega no caminho, né? Aí você pergunta, e espíritos bons, será que a gente não consegue ter a companhia deles, não? Consegue de vez em quando. Por quê? Se ele é bom, ele trabalha. Ele não tem 24 horas à toa para ficar do seu lado. Né? O espírito trabalhador, ele fica trabalhando. Aí quando você precisa, ele te ajuda, mas ele vai embora. É igual o anjo guardião. O anjo guardião nosso não fica do nosso lado o tempo todo, não. Ele trabalha. Quando precisa, ele vem. Resolveu o seu problema, ele vaza de novo. Agora, se você for da pessoa que não escuta a intuição boa, ele se afasta. Aí vem outro. Negativo. Né? A gente gosta de coisa negativa, a gente faz, né? Tudo que é bom é ruim, né? Tudo que a gente gosta de fazer aí, que é gostoso, chama espírito obsessor. É engraçado isso, né? Fala uma coisa boa que não chama espírito obsessor. Me ajuda aí. Cerveja não dá. Sem beber refrigerante também não pode. Você comer também não pode. O que mais que é bom e traz obsessor? Furunfar também traz obsessor. Você só não vai trazer se você estiver fazendo sexo com amor. Quantas vezes a gente faz sexo com amor na vida? Você é só cabeça ruim demais. Hein? Vamos voltar aqui para valer. Mas isso é interessante, né? O que na vida que não traga obsessor? Você vir na casa espírita, não traz obsessor. Eles fogem. Ah? Você praticar a caridade, eles ficam enojados de você praticar a caridade. Campanha do quilo, eles detestam a campanha do quilo. Você pedir algo para alguém que não é para você e você ainda está debaixo do sol carregando peso. Eles olham para sua casa e você é trouxa. Os obsessores, para quem faz a campanha de quilo, olha, você é um babaca. Eu não vou ficar do lado de babaca. Não. Não vou ser visto com tolo. É assim que eles pensam. Imagina um cara tá debaixo do sol de Corinto, batendo em casa, carregando peso, e recebendo não na cara, e tendo que ser agradável. É tolo. Sim. Olha o que o irmão falou. Além do umbral ser um lugar de sofrimento, ele é um lugar de prazer mundano, sim. E tem alas magnetizadas que eles se aglomeram naquelas alas. Por exemplo, suicida tem um local específico chamado Vale dos Suicidas. Sim. Espíritos que gostam de sexo tem um lugar específico dele que eles ficam fazendo sexo 24 horas. Espíritos que gostam de comer tem um local que eles ficam comendo verme 24 horas. Até no umbral tem panelinha, sim. É óbvio, os espera, olha assim, ó. Vim pro grupo espírita, o obsessor não vem com você, mas ele te espera na porta. Porque ele sabe, qualquer coisa ele tem certeza, por esperar você na porta, que quando você vai sair, você é a mesma pessoa. Não, eles esperam, porque eles sabem que vai ser a mesma pessoa, porque a gente separa a teoria de prática.
Fala que não, gente. Fala, não, eu sou diferente. Mas sabe como que eles vão afastar naturalmente? Se você mostrar a eles que você é outra pessoa do passado. Só assim. Tem aquela conversa do João do Franco, né? Que depois de 40 anos que ele fazia campanha do Quilo, ele viu o obsessor afastando dele. Ele chamou, por que você tá indo embora? Eu falei, não, porque agora eu vi que você mudou, você é uma pessoa diferente. Ele, aí por isso você vai me largar? Aí ele fala, não, volta e aprende comigo, vamos evoluir junto. Olha que interessante. O cara chamou o obsessor para voltar para ele. Mas aí é diferente, para mudar a cabeça. Os dois começaram a praticar a caridade. Mas esses 4 obsessores que eu falei, vingativos, que vêm de outra vida, eles só vão se afastar de você se você se mostrar verdadeiramente mudado. E provar. Por exemplo, esses que estão te induzindo a tomar cerveja, por exemplo. Estão me induzindo, não fala de mim, né? Porque eu tomo. Os que me induzem a tomar cerveja, se eu falar assim, eu vou ficar 1 ano sem tomar, eles vão ficar me tentando 3, 4 meses. Eles não gostam de coisa difícil, não. Espírito obsessor não gosta de coisa difícil, não. Eles são iguais a gente. A gente gosta de coisa difícil? Quando a gente tem um obstáculo, a gente muda de estratégia. E larga aquele, não. Esse aí não vou ter chance, não. Eu ia falar outra besteira, mas vamos deixar de besteira aqui. Toma rumo. Não, agora, você pode ter certeza, quando você voltar a vibração de querer tomar de novo, aí eles aglomeram de novo. Mas eles não vão ficar batendo, dando murro na ponta de faca, não. Agora, os vingativos de vida do passado, os 4, são diferentes. E você tem que mostrar mesmo que, né, você mudou. Os outros, não. É, Simone? Quer falar melhor aí? Então, aqui não vai dar pra ver, gente, não, mas tem um ovo ali. Deixa eu apagar a luz ali. Não é ovo de Páscoa, não, viu, gente? Isso aí é um ovoide novo, viu? Com um ovoide velho, ele fica cheio de ramificações e raízes. Hein, Cláudio? A ovoide é a consequência inevitável na queda do monoteísmo, pois só um desejo lhe prende a atenção, criando com isso uma verdadeira coraça fluídica que o ser constrói para si. Nela se fecha para o mundo exterior. As engrenagens somente só se movimentam para realizar um só propósito: satisfazer a si e unicamente a si. Então, nesse estado aí, o espírito não tem consciência. Não importa quem chegar do lado dele, ele não vai ter interação. Ele vira uma coisa inerte. Ele vira uma bola inerte. Só que é uma bola que não é qualquer bola, que eu estou falando. Se você pegar ela e colher da erraticidade e colocar no precipício de alguém, ela vai ser um parasita. Agora eu vos pergunto, é fácil de encontrar esses ovoides no umbral? É fácil? Por que que não? Vai responder, já que você está aí. Foi a única que falou que não. Por que que não? Porque pela consciência deles, eles se escondem. E tem espíritos obsessores que fazem dele uma mercadoria de grande valor. Aí você chegou. Vocês acreditam que tem entidades muito antigas e com muita sabedoria para o mal, eles colhem os ovoides que estão na erraticidade e fazem comércio negro deles? Vocês acreditam nisso? Então tem verdadeiros mercados negros aí vendendo ovoides. Contrabando de ovoide na erraticidade. Porque se fosse fácil de pegar, a gente seria todo tampado de ovoide. É ou não é? Mas não, é muito difícil de encontrar. Porque essas entidades vão catando. Eles vão andando no umbral, vê um ovoide tampado, eles são meses em achar o ovoide. Pega lá, tampa ele e leva embora. E nas cidades umbralinas eles têm esse comércio de ovoide. Terrível, né? Manipulam esses ovoides para eles permanecerem por décadas, até centenas de anos, em estado de ovoide, justamente para manipulá-los. Né? Porque... É mais ou menos que quando quem manipula isso aí vai ser os espíritos de uma colônia reencarnando ele compulsório. Né? Mas até pegar ele, assim, acontece quando uma entidade tira esse ovoide de alguém.
Aí ele já vai ser encaminhado para uma colônia para ele ser reencarnado, compulsoriamente, entendeu? Então, enquanto ele estiver nas mãos do comércio negro, né, não vai conseguir ter contato com eles para reencarnar. Agora, por exemplo, a cirurgia que a gente tem aqui no sábado agora tem cirurgia, né, uma das especialidades é remoção de ovoide. Remoção de ovoide. O que acontece? Visualiza qual ovoide vai poder tirar. Porque dependendo da pessoa, o ovoide já está tão enraizado no perispírito que se tirar aquele primeiro momento, sem a pessoa ter contato com o espiritismo, sem estar vibracionalmente apta, ela vai passar mal e vai ter doença. Eu já vi casos de médiums antigos conseguirem tirar um ovoide depois de 15 anos de trabalho. Porque aquele parasita ainda permite que a pessoa não tenha uma doença pior. Olha que coisa. De parasita quase foi uma simbiose. Maléfica, né? Então, veio aqui na cirurgia, faço uma análise no perispírito da pessoa, ela tendo ovoide e dando para tirar o ovoide, porque quem escolheu não é as nossas vibrações, o nosso merecimento, dando para tirar, esse ovoide é retirado, separado e encaminhado para o Ministério da Reencarnação da colônia, e vai ser reencarnado compulsoriamente por várias e várias vezes, né? Para que ele venha a tomar forma perispiritual humana de novo. Aí tem uma série de fatores que a gente tem que ter muita calma para poder tocar neles. Olha só, olha o estado deles. Vamos supor que ele está há 4.000 anos em estado de ovoide. Vai ser fácil voltar ao estado de perispírito dele humano? Então você vai ter que colocar ele para reencarnar. Mas ele não vai conseguir gerar um corpo físico. Então esse feto ele vai ter que morrer antes de nascer. Só que pode fazer isso levianamente? Eu posso reencarnar um espírito sabendo que ele não vai nascer em qualquer mãe? Não. Essa mãe ela tem que ter o merecimento, entre aspas, de ter uma gestação e perder. É aborto espontâneo? É. A mãe tem culpa do aborto espontâneo? Não. Mas ela necessita de ter essa sensação de achar que vai gestar um filho e acaba perdendo. Ela precisa desse sofrimento. Por quê? É colocada em pessoas que merecem, entre aspas, isso. Então, no passado, ela pode ter sido uma má mãe, pode ter abandonado o filho, pode ter matado um filho, etc. Então, de expiação, ela precisa de tentar sentir a sensação de ser mãe e perder o filho. Ok? Só que nisso aí você está ajudando o espírito. Então, a espiritualidade ela tem a tendência de tentar minimizar as coisas ruins. Tem o ovoide. Qual é o meio de ajudar o ovoide? Reencarnar várias vezes só nos períodos gestacional. Mas você vai pôr uma mãe inocente? Como que é uma mulher que quer ter filho? Na hora que ela descobre que ela está grávida. Qual o sentimento dela? O amor que ela já tem. Então uma pessoa inocente sofrer a perca de um filho no ventre é grave. Então ela tem que merecer o sofrimento. Então, você está com o ovoide lá para ser reencarnado. Vai fazer uma varredura nos espíritos que estão cadastrados ali para reencarnar. E vão encaixar esses ovoides em pessoas que precisam perder os filhos. Não é bonito isso? De uma coisa ruim dá oportunidade de evolução para outra. Pois não. O ovoide só que você por intermédio Do terceiro. Agora, o que esse terceiro ganha com isso? Lembra que ele tem 4 vingativos que ele quer nos matar? Se ele pudesse, ele mataria? São eles que põem os ovoides. Ele quer te fazer mal de qualquer jeito. Se ele pudesse, ele já cortava a sua cabeça, mas ele não pode. Ele não se beneficia com nada. É só Ele vai se beneficiar com o seu sofrimento. E o ovoide é uma ferramenta para isso. Olha que sacanagem, que coisa, né? Um espírito se permitiu virar uma ferramenta para o mal. E para ele sair disso é difícil.
É o meio que Deus tem de reaver esses espíritos numa colônia. Sim, porque acaba que vai colocar em alguém, se alguém vai ser tratado, e vai para uma colônia. E porque também são espíritos que estão no erro, né? Porque Deus permite que eu sofra. Eu sou bonzinho demais para sofrer. Só que eu tenho que pagar, eu tenho expiações, eu fiz errado. Por que Ele permite que eu sofra? Porque eu sofrer vai ser minha evolução. Você entendeu? Por que Ele permite que seja implantada a voz em você? Porque você precisa sofrer para evoluir. Você fez coisas no passado que hoje você é devedora. Por que que Deus permite que esses ovoides são colocados em mães para poder virar de novo um perispírito normal? Porque a pessoa tem que sofrer. Porque ela fez no passado. Se a gente tivesse reencarnado uma só vez e nela não ter feito nada de errado, a gente ia progredir mais rápido. Mas a gente atrasa o nosso caminho, a gente atrasa tudo. É muito fácil, é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para conosco. O que a gente faz? O contrário, maltrata, tem inveja, tem egoísmo. Se puder dar uma rasteira no outro. A gente não se apraz de ver o bem do próximo. Não é? Difícil. Tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Agora, Deus, ele é a sabedoria primária. Se Ele pudesse passar a mão nas nossas cabeças, Ele passaria. O que Ele fez para Ele não ter erro? Ele colocou toda a lei divina na nossa consciência. Porque Ele, como um Pai bondoso, se Ele nos julgasse, Ele iria nos inocentar sem a gente ser inocente. Então Ele colocou o quê? A lei divina é uma só. Põe na consciência, cada um se julga. Não é legal isso? Vulgarmente falando, um ovoide, assim que uma pessoa que ele está obsediando desencarna, em teoria ele vai para uma colônia, né? Se ele voltar para um umbral, ele corre o risco de obsediar mais uma outra pessoa novamente. Deixa eu entender. O ovoide, quando ele é retirado do corpo, o perispírito, ele leva para uma colônia e reencarna. Não é isso? Só que essa uma vez que ele reencarnou... Não, calma. Não, mas ele não nasceu, não. Você não entendeu? Ele não nasceu. Ele morreu antes de ganhar a vida. É só no período gestacional. Não é. Por isso que quando ele perdeu a vida ali, ele volta para o plano espiritual, ele volta para a colônia. Só que é sem forma ainda. Sim. A ideia é quanto... Não. Vou te fazer uma pergunta agora. Quantas reencarnações você acha que ele deve vir só no período gestacional para ele mudar o perispírito dele? Centenas, milhares de vezes, dependendo da cristalização. Ele vai rodando na barriga das mulheres e volta. Rodando na barriga das mulheres foi dose, né? Ele vai reencarnando rápido, sim. Vai e volta, 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 vai e volta. Aí espera. Aí analisa. Aí mudou alguma coisa? Não. Dá uma esperada lá. Aí depois ele vai e volta, vai e volta. Mas tudo na colônia. Sim, é por isso que demora. Porque é um ovoide. Como que vai transformar um perispírito, por exemplo, no jeito que você é hoje? De uma vida para outra, você consegue moldar alguma coisa ou outra. Né? Ou vai ter um projeto do DNA que vai conseguir moldar. Agora, quando você está em ovoide, o DNA está todo quebrado. Não tem como formar nada, não se forma nada. Vai tentar reformular o perispírito, isso mesmo. Só que é difícil, é várias vezes, várias vezes, várias vezes. Sim. Aí que tá. Depois que ele já está moldando o perispírito, ele vai começar a passar o período gestacional e vai nascer. Mas vai nascer um ser todo disforme. Só o cotoquinho, só... até ser um inteiro. Ícaro redimido, explica isso aí que eu estou falando. Então isso já é uma explicação por que existem pessoas que têm tanta deformidade. Ele pode ser um ser que está saindo do estado de ovoide.
O interessante do espírito saindo de ovoide é que, da maioria das vezes, o corpo dele é todo defeituoso, mas o intelecto dele é superior. Super inteligente. Interessante isso. Não, mas o dele não, ele nasceu normal e teve a doença depois. Agora, os ovoides são aqueles que nascem já todo deformado, né? Todo deformadinho. Não dá muito exemplo, não, senão a gente vai cair exemplo perto. Né? Você é deformado, tio. Não vou falar. Você tá saindo do ovoide. Te falar a verdade, viu? Deformidade essas aí que você tem, eu te sinto lhe informar, mano. É besteira. É bom pra rir, né? Mas tem gente que, depois que eu tive essa aula, começou a olhar pro povo e falei, nossa, essa aí deve estar na 10ª reencarnação depois de ser compulsório. Só pode. Todo deformado, coitado. Tô brincando, hein? Não é deficiência, não, é de feiura. É brincadeira. E hoje em dia o povo vai me cancelar, né? O YouTube nem é famoso, vai cancelar o YouTube. Então vamos lá. Ovoidização, simulação em imagens. Olha que interessante. Vai fazendo um casulo lá. Tá vendo aqui o espírito ali dentro, ali, ó, o perispírito? Ele vai fechando e vai diminuindo de tamanho. Ah, gente, eles são pequenos, viu? São de vários tamanhos. Tem uns pequenos assim, tem uns grandes, tem um maior. Agora, acontece do ovoide ser pequeno, você colocar no caboclo, fica aqui tanto tempo que ele se nutre e fica enorme. Né? Já teve casos de eu ver aqui em cirurgia, retirar da barriga da mulher um ovoide, ficou um buraco no perispírito dela, enorme. Buracão. Não, porque tem uns que não pode tirar, senão você não aguenta, você vai passar muito mal. Regredir não, ele vai cristalizando consciência. O espírito não retrocede, evolução. Ele cristaliza a consciência dele. Ele queria exterminar, se não consegue, ele tenta se apagar. Mas não tem como. Então ele cristaliza-se. Pode ter mais de um obsessor? Se você tiver a sorte de um obsessor seu ter muita forma de pagamento, ele vai colocar uma mórula na sua barriga. Coloca uma imagem aí, mórula. É bonito. Vocês vão ver o que eu estou falando. Ô, eu tenho que mudar essa internet aí, né? Tá lento, hein? Tem ninguém que é dono de empresa de internet, não? Eu faço propaganda no YouTube, empresa. Nossa senhora, vai dar não. Mórula é uma... Por exemplo, é um exemplo que eu quis dar, é da divisão celular, né? Era único, depois vira dois, depois vira uma mórula, várias célulazinhas, uma junto da outra. Então, dependendo se eu tiver conhecimento, tiver forma de pagar e for bem perverso, ele vai colocar inúmeros ovoides em você. Aí vira uma manharada, parece um cacho de uva. Eu já vi isso aqui também, eu assustei. E era criança, viu, gente? Criança. Na hora que eu vi as coisas da criança, tinha um cacho de uva, de ovoide na criança. Terrível. Tipo. Triste. Não consegue, não. Tem que ir fazendo, ir fazendo. E a pessoa também adquirindo a forma de pagamento, né? Quem vem na cirurgia, ela tem que pagar uma coisa. O que a pessoa tem que pagar para vir na cirurgia espiritual daqui? Merecimento. A pessoa tem que fazer por onde merecer aquela cura. E como que a gente ganha merecimento? Praticando a caridade. Só assim. Eu já vi pessoas que tinham mais ovoide para tirar, mas acabou o merecimento. Como que tira? Gente, espírito bom, ele não vai fazer a caridade para você porque isso é bonitinho, não. Por ele ser mais evoluído, ele vai querer que você evolua. E para você evoluir é só praticando a caridade. Ele vai te cobrar merecimento próprio. Então ele vai precisar. E, nossa, isso aí que você falou foi divino.
Por que que cobra o merecimento? Porque senão eles vão fazer mais para um, mais para outro, né? E vai ficar uma coisa injusta. Então cada um vai ter que pagar por si. E você não pode transpor o seu merecimento para outra pessoa, né? Isso aí é a mãe que gosta de fazer, né? Aí eu passo meu merecimento pro meu filho, o pai também. Não tem jeito não. O merecimento é só seu. Se seu filho não tem, problema é dele, viu? Te avisar aqui. Não adianta não. Merecimento é igual a cruz. Você pode carregar a cruz de alguém? Não. Se você tentar, vai cair. É a mesma coisa. Cada um tem seu merecimento. É por isso que eu ainda nem tenho para a sala de cirurgia. Eu não pratico o que eu falo, para que eu vou tentar, né? Não? Esperança é tola. Esperança é igual a fé. Sem caridade não é nada. Eu tenho fé em Deus? Tenho. Eu pratico a caridade? Não. Então você não tem fé nenhuma. Não. Ué. A pessoa vem precisando da sua ajuda. Você não ajuda? Você está aprendendo o que aqui dentro? Né, Simone? Gente, a situação. Nós estamos aqui na casa espírita. Eu cheguei aqui, era 6h30. São 8h58. Até a gente fechar tudo, já vai ser umas 9h30. Até a gente sair lá, é 10 horas da noite. Tá? Quando a gente está fechando a porta, tranca tudo, a gente olha para o lado, vê um cara deitado no chão. O que fazer? O que eu fiz? Deixa esse cara aí, esse cara não tá tonto. Vambora. O que tem quem tá do meu lado fez? Abriu a porta toda de novo. Tava frio, né? Foi lá dentro, pegou um cobertor, colocou no caboclo e viu se ele estava vivo. São nessas horas aí que a gente é testado, que a gente vê quem é quem, né? Mas aí você infringiu outra lei. O mundo é regido por leis. Qual lei que você infringiu? Qual lei que você infringiu nisso aí? Lei da preservação. Né? A gente tem que saber isso. O mundo é regido por leis. Né? Se tá voltando, por exemplo, mulher. Se tá mulher de moto, voltando para casa, tá ermo. Você vê um cara no chão, você vai parar a mão para você cuidar do cara? Não, o que você vai fazer? Vai olhar a rua, vai chegar em casa, ligar para a polícia e chamar ajuda. Né? Não, mas ué. Não, a gente tem cada problema de julgamento, de saber como que lidar. Teve um dia que o pneu do meu carro furou. Aqui em Corinthians, lá no Sulino Lima. Aparentemente, se olhar para mim, você fala, não, tá resolvido. O cara é homem desse tamanho, ele vai trocar rápido o pneu. Sabe quanto tempo que eu levei para trocar o pneu? 4 horas. Ninguém parou para me ajudar, porque todo mundo me julgou apto ao trabalho. Aí acabou que o que eu fiz, eu acionei o seguro. Demorou para chegar, né? Longe, Corinthians. Tem que ter cuidado com o julgamento, né? E a vergonha? Eu pensei em ligar para o Luizinho, liguei para ele, ele estava em Curvelo. Falei, pronto, o único que me ajuda está longe. Agora, Geraldo, não está seu nome na mesa de trabalho na Copasa, coitado. De dia. Luiz, você sabe trocar pneu, Luiz? Hã? Eu olhei e não me ajudou não, porque eu não tive a presteza de já saber onde que... Ah, sei lá, velho, deu um trem do caramba. Eu comprei aquele kit de autorreparo agora, tá ligado? Ele cola lá e pronto, você vaza. Eu falo demais, não consigo terminar as palestras, meu Deus do céu. 9 horas. Tá longe pra terminar ainda. Tinha um vídeo pra passar. Só que, pra vocês terem ideia, vamos fazer uma próxima mesmo. Isso aqui que é interessante. Aqui, ó. No estágio mais avançado, esse parasitismo, que é um parasitismo, né? O encarnado, além de instrumento, se torna propriedade do ovoide. Tal é o relacionamento entre ambos.
Ele vai secando, que ele vai parecer o ovoide, ele vai ficar murcho, sem sensação, sem pensamento, sem vontade de nada. Muitas vezes a pessoa está assim, murcha, está parecendo que está doente, está parecendo que está seca. Quem é que já viu o Senhor dos Anéis? Ninguém, né? O povo que não é nerd é complicado. Lá tem um exemplo tipo disso aí, que o rei ele está possuído. Na hora que tira o espírito dele, ele rejuvenesce. É a mesma coisa. Tirar os ovoides da pessoa, a pessoa vai até rejuvenescer. Mas isso aí a gente vê depois. Aí deve ter mais uns 50 mil slides aí, ó. Olha. Sintomas são bem variados. É falta de energia, falta de vontade de viver, melancolia, depressão. Então, é bem assim, desse aspecto, né? Muitas vezes uma pessoa está depressiva, ela vai para o psicólogo não dá conta, manda para o psiquiatra. O psiquiatra dá remédio, aumenta a depressão da pessoa e aumenta a vontade dela de não querer nada e tudo, então só piora. Sendo que a cura está em algo espiritual. Depois aí tem muitos slides mesmo, aí depois a gente continua. E tem até referência bibliográfica. Beleza? O próprio pessoa que está com ovoide? Estão me falando aqui, isso eu não sei não, que às vezes a pessoa, dependendo se ela for sensitiva, ela pode vir a sentir o ovoide mexendo no corpo. Eu devo ter um monte de ovoide então, porque às vezes eu sinto nas costas, na barriga, no peito. Nossa. Então aí com o tempo estourado nós vamos encerrar. Tem alguma pergunta aí, para finalizar aí? Qualquer lugar, depende da criatividade de quem pôs. Não, na verdade, vamos falar sério agora, vamos parar de brincar. O danado do obsessor que está colocando o ovoide, ele vai colocar onde que o seu chakra está mais com problema. Se você tem dificuldade com alguma coisa, e esse chakra seu está até andando do lado contrário, ele vai pôr ali. Aonde você tem dificuldade. Por exemplo, cidadão, ele tem... Vou falar para vocês entenderem mesmo, né? Tem dificuldade com sexo. Dificuldade não, ele é viciado em sexo. O ovoide vai ser colocado no chakra genésico. Entendeu? Então é pensado onde vai pôr. Estratégico. É onde ele já tem dificuldade para dificultar mais ainda o problema dele. Viu? Aonde que eles colocariam em mim o ovoide? Nesse corpo desse tamanho, aonde que eles vão colocar o ovoide? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, no estômago. Mas é fácil de entender, né? É fácil de entender. No dourado eles vão pôr aonde? Eu sei que você pensou. Vamos terminar, né? Falei besteira demais. Não dou conta nem de fazer oração, não tô com a cabeça. Faz oração comigo. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo. Pedimos, Jesus, por todos nós encarnados, que possamos ter entendido e assim nos precaver, nos preparar através da prática da caridade. Pedimos também por esses irmãos que fazem esse trabalho do mal, usando esses irmãos que estão nessa situação. Que eles possam, Jesus, entender a necessidade da prática do bem, lembrando que Jesus nos pede, que possamos fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, que esses irmãos que se encontram nessa situação, sendo usados, que eles recebam amparo, que eles sejam encaminhados às reencarnações, para que assim eles possam voltar à sua evolução, a esse caminho necessário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa também. Rogue a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.